Paradigm Shift, do Gavin Luke. É aquela... Deixa eu ver aqui se tem que monitorar meu som. Peraí, calma. Muito bonito, adorei. Precisava de um som mais clássico hoje, para dar uma desacelerada também no pensamento, nas percepções. Porque eu gosto de colocar um som pra cima, assim, tipo reggae, rock. Na verdade, eu gosto de... Eu gostaria de colocar canções, enfim, da MPB, do jazz americano, que eu gosto muito, canções do mundo todo, da África. Essas canções, essas músicas têm direito autoral. E depois o YouTube faz o mute no meu vídeo. Então não dá, eu tenho de ver como é que eu tenho de fazer, se eu tenho que pagar alguma coisa pra eles. Porque esse é o grande barato, daria pra fazer um programa assim de comentário musical realmente, né? Concreto e crítico, e política. Esse é o grande barato que eu tava fazendo, né? Eu fiz alguns, né? Mas aí, como o YouTube sempre reclamava, eu passei a usar música sem direito autoral, que é tudo plágio. Que é isso aqui, ó. Isso aqui é plágio do Philip Glass. Tudo que você tem nesses streams de música sem direito autoral é tudo plágio, porque eles fazem justamente pro YouTube não identificar. Enfim, são escândalos, né? As gigantes de tecnologia, eu acho que elas estão à frente da maioria dos especialistas que deitam regras sobre o mundo digital, social, linguístico, etc. Mas em alguns pontos eles também erram, eles também não estão conectados com certos movimentos irresistíveis. Qual seja esse movimento irresistível? A tendência da música é uma explosão de produção depois do YouTube, depois de tudo isso. Quer dizer, todo mundo já está produzindo música sem exigir o direito autoral disso. Não que eu não acho que o direito autoral não seja importante, mas eu acho mais importante você faz a música e você ganha dinheiro com show, enfim, você movimenta você disponibiliza, já vai pro Spotify, já vai pro YouTube. É isso que o músico quer fazer. E aí ele ganha com contribuições concretas do seu público pela internet. O que acontece? A pessoa abre um Catarse, você ganha muito mais dinheiro do que na indústria fonográfica. É tudo jurássico. Nesse sentido, o YouTube ainda é jurássico. Olha que bonito. É plágio. Isso aqui seria um Philip Glass com cifras de cinema hollywoodiano e tudo mais. Chega de enrolar! Conde! Vamos pra live de uma vez! Saudações, caras pálidas, bem-vindos. Vocês estão com vontade de comentário, né? Hoje a internet está um pouco... tá assim... eu falei assim, hoje a live vai bombar. Acho que vai bombar essa live aqui hoje, né? Porque hoje a oferta tá um pouco reprimida, né? De conteúdo. Mas o Conde tá aqui, eu venho. Entendeu? Eu venho pra live. Aí tava brincando, né? Fazendo Lula livre assim, né? Você já pensou? Opa, isso aqui não é Lula livre. Isso aqui é Lula livre. Lula livre assim também. Assim também. Aí dá uma trollada, né? Vai dar uma entrevista pra um grande veículo assim, né? Aí o cara faz assim, não, olha, eu acho que a situação do Brasil, e faz o Lula livre assim, como se fosse pra pensar, né? Olha, pensando concretamente, não é bonitinho isso? Então você vai conversar com algum bolsominion aí na casa de vocês, tal, por aí, né? Nessa festa de Páscoa, domingo de Páscoa, né? Ovo de Páscoa e tal, fala, esse ovo tá muito bom, e faz o Lula livre assim com a mão, né? Subliminar, semiótico, né? Vambora, vamos entrar no cérebro dessas pessoas que elas precisam, né? Porque o cérebro delas tá variado, né? Essa coisa de malhar o Judas, né? Os bolsominions malham os neurônios, né? Malham os próprios neurônios, né? Nesses últimos 5 anos aí, só malhação de neurônio no glorioso dia da malhação do Judas aí. Bom, quero falar algumas coisas delicadas para vocês hoje. Nós estamos assim num fim de semana de
contenção noticiosa, né? A notícia maior da entrevista do Lula já, enfim, já se amplificou, já está todo mundo esperando isso acontecer. Tem até a possibilidade do Lula ser solto na terça-feira. Porque você já pensou a cara do Florestan Fernandes e da Mônica Bergamo? Quer dizer, vai entrevistar o Lula? Não, ele vai ser solto. Ah, então cancela a entrevista, vamos marcar para o Instituto Lula. Já pensou? É, depois de tanto tempo esperando e dessa, né? Porque o caminho, gente, o caminho, na verdade, realmente agora vou tentar explicar isso para vocês hoje. A minha tese, a minha percepção, que não é otimista, mas ela lida com fatos concretos aí do que a gente está sentindo no noticiário e nos movimentos da justiça brasileira, do Poder Judiciário brasileiro, confuso, golpista, mas os movimentos existem. E vou tentar, nesse sentido, construir aqui com vocês uma leitura dessa iminente soltura do Lula. Porque eu acho que chegou-se num impasse, né? Chegou-se num impasse e esse impasse, acho que todo o sistema de poder, tem um cabelinho aqui no meu, todo o sistema de poder depende também de uma certa estabilidade, né? O Brasil está muito instável e eu acho também que o general Heleno, ele tem, enfim, é do GSI, da inteligência, né? Do Gabinete de Segurança Institucional, que é a inteligência, que é o nome, não é porque eles são inteligentes, né? É o nome que se dá ao órgão que, enfim, que pode bisbilhotar, né? Produzir pesquisas, infiltrar gente em alguns lugares para poder saber o que está acontecendo, para se precaver e promover a segurança institucional do governo, do presidente, do executivo, etc. Eles têm pesquisas. Eu acho que pesquisas que deveriam serem também divulgadas pela Folha, pela imprensa tradicional. Que, por exemplo, a pesquisa de como está a percepção do Lula. Por exemplo, se ele deveria estar preso ou não deveria estar preso. Não saiu pesquisa sobre isso. Saiu pesquisa do Vox Populi dizendo que ele continua sendo o presidente mais popular da história do Brasil. 48%. E o segundo lugar está lá atrás. O dado concreto é que a percepção que a gente tem é que deve ter alguma pesquisa ali da inteligência do governo, os militares, na mão dos militares, e eles estão vendo que se não mexerem na questão Lula, o risco é muito maior para todos eles. O risco é muito maior. O Lula agora passa a ser uma espécie de elemento de contenção, porque tem muita coisa para acontecer no Brasil. E independente do Lula ser solto, isso vai acontecer. O quê? Mobilizações. Em primeiro lugar, os indígenas. Acampamento Terra Livre, dia 24 deste mês, no Congresso Nacional. Caminhoneiros, que não chega a ser uma categoria. Caminhoneiros é uma coisa muito mais complexa do que uma categoria de trabalhadores, né? Muito mais complexa. Já expliquei aqui, hoje eu vou resvalar mais uma vez nessas explicações. Petroleiros. Os petroleiros com inteligência se aproximando dos caminhoneiros, porque está uma coisa ligada na outra. O transporte da gasolina, do petróleo também, via rodoviária no Brasil, também é algo que movimenta bilhões. Então, por isso, os caminhoneiros estão encadeados em toda a cadeia produtiva do Brasil. Toda a cadeia produtiva. Então, não pode ser uma categoria à parte, né? Eles dependem fundamentalmente de uma economia que funcione minimamente, né? Professores mobilizados, vão parar, tá aqui, tem uma colega dizendo aqui, deixa eu ver quem é, Jana Nunes. Professores vão parar pela reforma da Previdência para criticar, enfim, para se manifestarem contra a reforma da Previdência, né? Então, o Brasil, o abril ainda não acabou, né? Vocês se lembram de um abril vermelho que teve aí um tempo atrás, né? Alguns anos atrás. Não é um abril vermelho, mas é um abril perigoso para o governo Bolsonaro. Por todas as razões do mundo. E o maio pode vir a ser... O 1º de maio está chegando, né?
sabe, essas datas, né? Essas datas historicamente importantes para o trabalhador brasileiro, elas vão mexer mais uma vez com essa. Porque o Brasil ainda tem uma paralisia, né? Paralisia política. Devia estar todo mundo na rua como os coletes amarelos na França. Os coletes amarelos saíram hoje na França. 126 foram presos, né? E eles metem a boca mesmo. Eles são estranhos. Eu não consigo entender os coletes amarelos. Muito bem. Eles criticaram ferozmente as doações dos milionários para a recuperação da Catedral de Notre Dame. Você vê que a politização na França, mesmo esses coletes amarelos sendo alguma coisa que eu ainda não entendi direito, não sei se é esquerda, não sei se é mesmo fenômeno de junho de 2013 no Brasil, muita gente diz que é o mesmo fenômeno, mas de qualquer maneira é heterogêneo. E as bandeiras, elas meio que se repetem, né? O esgarçamento do poder tradicional, desse sistema político tradicional que nós tivemos aí ao longo de décadas, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos ainda aí ditaduras e tudo mais. Aí tivemos um momento de respiro de democracia. Acho que o mundo não suportou a democracia no sentido que ela foi, enfim, defendida, propagada, com sufrágio, com voto, com câmaras, com tripartição de poderes pelo mundo. Acho que não suportou, né? O poder econômico não suportou a democracia porque a democracia empodera o povo. E o povo trabalhador sempre vai querer mais direito. Esse processo não tem fim, né? E por outro lado, o mercado financeiro sempre vai querer mais lucro também, então é uma coisa que não se resolve tão bem assim. E aí você tem esses elementos de truncamento de democracia, como o lawfare praticado no Brasil, como a Lava Jato na América Latina toda. A Lava Jato se mostrou um grande mecanismo, né? Não no sentido do Padilha golpista, não. Um grande mecanismo para devastar a economia latino-americana e devolver a América Latina para o seu eterno papel de coadjuvante no mundo. Que a América Latina estava se assanhando muito. É uma coisa mais linda, a América Latina. Vamos lá, deixa eu botar mais uma musiquinha aqui, dá licença. Saudações. Caras pálidas. Vamos lá. Deixa eu ler aqui. Vamos fazer bombar essa live hoje. Compartilhem a live, compartilhem nas redes sociais. Inscrevam-se no meu canal no YouTube. Venham, me sigam no Facebook. Enfim, faz o Paranauê todo aí pro Conde, que o Conde gosta. Saudar a todos vocês que estão chegando aqui para curtir a live no YouTube. Maria Silva, Djalma Miranda. Conde, as categorias têm que se unir. Também acho. Anália Torres. Conde, não vivo mais sem tuas lives. Muito obrigada por me tirar desse marasmo. Beijo, Anália. Que lindo seu nome. Anália. Celso, bom demais. 1, 2, 3, que fofo. Eu adoro os nicks exóticos, né? Lula é o melhor presidente que existe hoje no Brasil. Boa noite, presidente Lula. Esperança do povo brasileiro. Lula, herói brasileiro. Ana Martel. Olha só, ela é de João Pessoa e Deise Ribeiro. Alguém falou tacacá? Não sei. Sou amapaense e moro em João Pessoa. Que saudade. Beijos pra vocês do Brasil inteiro, do mundo inteiro que curtem a live aqui do Conde. Conde, seu quitimismo. Não, é otimismo, né? Você errou a tecla K, que é do lado da O, né? E contagia demais, confesso, animado esse coisa de Jesus da causa. Tânia Vanderlei. Valeu, querida. A gente tem de se mobilizar. Vou falar um pouco sobre isso, porque muita gente fica se contorcendo entre os sentidos. Feliz Páscoa, José Assis, para você, para toda a sua família. Tá me desejando Feliz Páscoa aqui. Beijo para vocês. Enfim, é o momento da gente realmente se restaurar com a família, no afeto, né? O momento da paz, para mim, sempre foi um pouco isso, a despeito de todas as interpretações possíveis do calendário cristão. Mas a Páscoa, eu sempre interpretei Natal e Ano Novo. Hoje é diferente para mim, né? Mas quando eu era pivete, né? Natal, Ano Novo, Páscoa, essas coisas, eu era criança, achava aquilo o máximo. Quer dizer, você estava perto das pessoas, é uma delícia. Então, como é que você não vai gostar de Natal e Ano Novo? Claro que você tem
Tem situações diferentes, tem gente que não tem família, família, enfim, desagregada e tudo mais. A minha era agregada, era uma coisa muito bonita, muito gostosa que está na minha memória. Então eu tenho, é o significante, a memória. Então Natal para mim, pô, é maravilhoso. Acho ótimo. Eu comia bacalhau lá na casa do meu padrinho em São José dos Campos, tomava vinho do Porto, assim, um cálicezinho, desde pequenininho ele me dava um vinho do Porto para tomar. Eu achava aquilo maravilhoso, adorava as histórias de todo mundo ali, meus primos e tal. Bom, o tempo passa e os sentidos vão mudando, mas o sentido dessas datas é o da agregação, basicamente, né? É agregar a família, estar perto de quem você ama. A intolerância política brasileira afetou muito isso, né? Nos últimos natais e anos novos aí pelo Brasil. E realmente foi difícil de conter essa onda de intolerância, de polarização política. Por isso que eu brinco, né? Vai conversar com o Bolsonaro e faz o Lula livre assim, bom, mas eu acho que, né? Finge que está pensando, né? Um pensamento profundo e faz o Lula livre. Não o dobrado vulcano do Conde, mas o Lula livre tradicional, que é só o polegar e o indicador. Bom, eu estava falando sobre... bom, eu quero falar do Lula. Quero falar do Lula, da dimensão do Lula, dessa voz, do que está acontecendo no Brasil, do que vai acontecer nesses próximos meses. Aí, meses não, próximos dias. Próximos dias em termos de manifestação popular. O governo está assustado. Isso é quase que unanimidade de entender que o governo está assustado. A própria base está irritadiça com o governo. Então a gente vai ter fortes emoções. E, evidentemente, a fala do Lula, o recado que ele vai dar na entrevista com o Florestan Fernandes e com a Mônica Bergamo, vai ser um recado... Ele vai falar para o Brasil todo e também para o... O Lula ele vai dizer assim, olha, eu estou aqui, né? Eu estou aqui para consertar essa merda toda que vocês fizeram. Claro que ele não vai falar com essa classe aqui do Conde, mas ele vai falar mais ou menos isso, né? Eu vou poder, eu posso... E o Lula não tenha dúvida, cara. Daqui a pouco ele vai estar nesse lugar, eu acho que vai realmente estar nesse lugar, de chamar o país todo para poder sair desse fosso de incompreensão generalizada. E ele vai conversar com militares, vai conversar com toda a sociedade, com as Forças Armadas, democraticamente. É a chance que o Brasil tem. É o único que pode fazer isso, que tem legitimidade para fazer isso. Porque veja como é que é interessante. Interessante. A palavra do Bolsonaro não vale absolutamente nada. Ele não entende nada. Ele disse que não entende de economia e mexeu no preço do diesel da Petrobras. Desautorizou o seu ministro da Economia, o Paulo Guedes. Aí depois teve lá um recuo de alguma coisa. Mas por que mexe na economia então? Então, tudo que ele diz, tudo que ele faz é tresloucado. Estressa o mercado. As pessoas não confiam no que ele diz. No que ele diz que vai fazer, etc. Pela reforma da Previdência. É tudo pistolagem. As pessoas sabem de tudo blefe. É tudo tweet. É tudo aquela... Sem querer menosprezar tweets e tudo mais, porque tem muita gente séria no Twitter postando coisas, enfim, relevantes, importantes, mini artigos. O Márcio Postman é um cara que eu sigo lá e ele twitta bastante e ele fala coisas sempre extremamente importantes para a gente compreender a economia brasileira. Enfim, tem muita gente que vocês conhecem lá. Inclusive eu tô lá também, enfim, postando, faço um pouco de graça, um pouco de humor e tal. Mas ninguém acredita na palavra dele. Por quê? Porque tá totalmente deslegitimado, popularidade baixa. Agora, na palavra do Lula, aí é uma coisa que o mercado não tem como comprar. Isso é muito interessante. Não tem como você comprar a fala legitimada pela história e pelo povo, né? Esse é o problema do Bolsonaro. Por exemplo, quando o Fernando Henrique estava na presidência, nós sabíamos que ele era um enviado, um preposto do mercado financeiro.
mas ele tinha legitimidade, tinha sido eleito de uma maneira aparentemente, né, não fraudulenta, né? A não ser no segundo mandato, que ele comprou a reeleição, corrupto que foi, né? Ainda bem que não. O Fernando Henrique deu muita sorte de não ter. Muita gente no Brasil deu muita sorte de não se ter havido uma operação contra a corrupção que não fosse criminosa e fraudulenta como a Lava Jato. Até hoje, eu sou daqueles que ainda quer que se faça um combate à corrupção sério no Brasil, que nunca foi feito. A Lava Jato ela aumentou a corrupção no Brasil. Aprendeu gente inocente e deixou o pessoal, e faz parte de um governo que é notadamente corrupto. Sérgio Moro, do lado do Bolsonaro, essa altura do campeonato. Então, enquanto a Lava Jato ia destruindo a economia, a confiança, tecido social brasileiro, político, partidário, tudo com a sua perseguição a um só segmento da população brasileira, e justamente o segmento que é o segmento representado, legitimado pelo povo, que é o PT e as esquerdas. A Lava Jato não mexeu com ninguém, com o Ciro Gomes. Vocês já perceberam isso? Por que será que não? Tem um primo do Ciro Gomes que é do governo agora, vocês viram isso? E o Ciro Gomes xingou o PT de novo, né? Mais uma vez e tal. Mas por que não chegou? O Cid Gomes tinha umas pendências lá no governo do Ceará. Bom, discutível pelo menos, né? Quem não tem, quem não deve, não teme. Né? Quem não deve, não teme. Mas veja como é muito a questão da Lava Jato, quer dizer, destruiu tudo. Eu ainda estou esperando uma operação contra a corrupção que seja correta, que seja técnica, né? Para realmente cooperar contra a corrupção. O Lula já falou isso algumas vezes. Você não faz pirotecnia. Você trabalha com inteligência, com metodologia, e sem fazer alarde, porque o alarde, na verdade, faz descambar a operação para uso político. Os governos Lula e Dilma foram os que mais combateram a corrupção no Brasil. A Lava Jato foi uma resposta, porque a direita ela estava perdendo como em todas as instâncias, em todos os tópicos de discussão da civilização, a direita estava perdendo o discurso anticorrupção. Por quê? Porque o Lula criou a Controladoria Geral da União, colocou lá o Jorge Raggi, que fez um trabalho espetacular dentro do governo. Muita gente foi exonerada por malfeitos, por prevaricação durante esse governo. O governo se investigava a si mesmo. Era um órgão independente. E aí você tinha tinha a Polícia Federal também, que, como vocês sabem, ela foi muito melhor, teve muito mais investimentos depois que o Lula entrou no governo federal. Era uma piada. O Fernando Henrique Cardoso, a Polícia Federal, era um enfeite no governo. Não fazia operação nenhuma. Entrou Lula, ela começou a trabalhar de fato como uma polícia investida de dimensão e de estatura de uma polícia do estado como o Brasil, né? Agora foi deturpada de novo. Mas veja como a democracia é importante para manter as instituições sob uma certa estabilidade, né? Então, o governo vinha combatendo. E por isso que o Brasil estava avançando tanto. Que o problema da corrupção no Brasil é real. Todo mundo sabe disso. Cultura brasileira, política, empresarial é da propina, do jeitinho e tudo mais. Mas quem que não estava mais feliz do que hoje nos tempos do governo Lula? Todo mundo estava ganhando, cara. Pô, vamos falar a verdade? Vamos falar a verdade? Tava todo mundo prosperando no Brasil. Comércio, trabalhador assalariado, salário mínimo se valorizando. Os donos de supermercado estavam faturando horrores, ampliando suas redes. Os caminhoneiros estavam trabalhando com dignidade, estavam construindo. Eu falei aqui dos caminhoneiros na época do governo Lula, na live passada. Quer dizer, por que estava tão virtuoso assim aquele governo? Porque, além da política econômica,
de um olhar concreto voltado para a população trabalhadora que faz a economia girar num país do tamanho do Brasil, o governo também negociava com todos os segmentos da sociedade, inclusive com o mercado financeiro. Só que era de igual para era igual. Conversava com o mercado financeiro, assim como conversa com as entidades de classe do povo brasileiro, movimentos sociais, etc. Eles não suportavam isso porque eles querem sempre vantagem, né? O pessoal do mercado financeiro, os emissários, né? Eles querem privilégios, eles querem mais linha, eles querem mais dinheiro. Não pode dar dinheiro para o povo. Dar dinheiro para o povo é feio para eles. E aí, nesse processo virtuoso do governo, inteligente, basicamente, para usar uma palavra simples, né? Inteligente, o Brasil incendiou o mundo, cara. O mundo todo. Todo mundo vivia melhor. Tinha mais segurança, inclusive no próprio dia a dia, o próprio Rio de Janeiro, depois de amargar muita violência urbana, num dado período, que não foi muito longo, eu tenho de admitir, mas você teve lá a pacificação das favelas, você teve projetos bacanas, né? Tudo bem que estava lá o Cabral, né, que está hoje preso, envolvido com um monte de maracutá e tudo mais, muita corrupção, mas a gente teve, concretamente, avanços nas comunidades da periferia do Rio de Janeiro, que era totalmente tomada pela violência. E voltou a ser tomada pela violência, agora de maneira muito mais deletéria e violenta. Enfim, violência violenta é pleonasmo. Mas de uma violência muito mais perturbadora, assassina. Veja, o governo estava combatendo a corrupção. A Lava Jato veio para tomar essa, né? E aí que eu acho que talvez alguém possa falar assim, mas faltou então marketing pro governo, né? Fazer a propaganda do combate que ele... Mas eles vinham fazendo. Vira e mexe a gente fala, tinha sessões lá, é que o governo não quer ficar perdendo tempo com marketing. O governo do PT não quis ficar perdendo tempo com marketing. E eu não acho que seja ingenuidade isso, acho que é caráter, na verdade é caráter. Trabalhar para o país crescer, para todo mundo ganhar, para a gente combater, enfim, a violência... E se preparar para combater problemas que são muito mais complexos. Por exemplo, o sistema carcerário brasileiro. Não deu tempo dos governos Lula se debruçarem sobre esse problema. Mas tinha, né, essa hora vinha chegando. Quer dizer, agora tudo se degringolou de uma vez. Imagina esse projeto do Moro, que é um verdadeiro genocídio assistido aí das periferias e do sistema carcerário já existente, superlotado do Brasil. Cadê minha música? Minha música aqui. Vamos lá fazer mais uma transição aqui para ir pro terceiro bloco da live do Conde. Tudo bem? Vocês estão me acompanhando? Tá tudo bem com vocês? Tá frio aí? Ou tá quentinho? Aqui o Brasil é muito grande aqui, né? Deixa eu ler mais uns comentários aqui no YouTube. Maria Amélia Nascimento Oliveira, lembro quando Lula pediu a Caixa Econômica Federal para abrir uma linha de crédito para a compra do primeiro computador. Foi uma febre, internet para todos. Sensacional. Eu senti na pele, quando se recolheu, na primeira ação de tirar os impostos da linha branca, e acho que também que englobava notebook e tudo mais, comprei meu notebook. Era ação inteligente, era ação que pensava no trabalhador, e não só no trabalhador da base da pirâmide, também dos profissionais liberais. O empreendedor individual, que foi, né, essa coisa, você se cadastra no site, paga o seu imposto, pode prestar serviço, super legal, o cara que tem um carrinho de cachorro-quente, o cara que tem um carrinho de pipoca, enfim, até o engraxate, você tem todas as profissões ali, cara. Então, foi um processo muito poderoso, e é por isso que eu digo, e agora eu vou entrar então no tema central aqui dessa live, que é a dimensão do Lula é maior ainda do que a gente pensa. Eu insisto muito nisso, eu digo muito isso. Tem muita gente da própria esquerda que releva a importância do Lula, que pondera, que modaliza. Isso é um erro. A dimensão do Lula é do nível do extraordinário. Eu vou explicar por que agora para vocês. Bem? Tomar uma água, né? Eu vou tomar aqui, ó, minha caneca Lula livre. Caneca, tintim.
Muito bom isso aqui. Vamos entender por que o Lula é ainda maior. Eu tinha falado, né? Os bolsominions piram, né? Eles ficam loucos, mas eles sumiram também. Acho que não tem nenhum aqui hoje. Eles devem estar tudo malhando os neurônios, né? Os bolsominions estão malhando os neurônios no dia da malhação do Judas, né? Ainda bem, né? A gente pode fazer nossa live em paz aqui. Seguinte, dimensão do Lula, né? Eu já achava isso, né? Já meu texto que compara ele ao Mandela e tudo mais já vai para 2 anos já. Mas também não vou ficar só nisso, porque acho que transcende até isso, né? Transcende até os grandes vultos da política e da resistência democrática internacional. Mas eu quero me pegar numa das coisas que eu acho que são, enfim, essas coisas são absolutamente importantes para você ter parâmetro para entender quem é o Lula, né? Quem é esse cara, né? Vejam só. Qual que é o ponto principal? A biografia dele, a história pessoal de vida dele, tá totalmente, é aquilo que realmente alimenta a sua política, a sua condução da política. Isso é sensacional. Isso não tem biógrafo no mundo. Para ser biógrafo do Lula, tem que saber escrever, evidentemente, tem de ter sensibilidade, mas tem de ter uma coisa que eu acho que vai extrapolar a competência de todos os pretendentes a biógrafos do Lula aí nas próximas décadas e séculos, que é não ter medo de produzir teses sobre a dimensão do Lula e a sua conectividade entre a vida interior, espiritual, familiar, interna e as políticas que ele colocou em prática. Sem favor e sem aquela linha estrutural das biografias clássicas de fazer um certo charme crítico aos biografados. Eu tenho umas críticas aí às biografias de turno, né, que a gente vai assistindo. São legais, eu gosto de ler biografia. Eu não sou que nem o Moro, né, que diz que gosta de ler biografia, não sabe citar uma biografia que leu, né? Mas, vamos lá, né? Vamos lá. Eu acho que o que caracteriza mais fortemente o Lula, estava pensando nisso hoje, e todo esse massacre judicial, midiático sobre o PT e sobre o Lula, faz isso acender ainda mais. Então, a origem do Lula: passou fome, veio de Pau de Arara aqui pro sul para trabalhar, falei isso ontem para vocês, foi fazer acho que era o curso do Senai de metalurgia, de torneiro mecânico, se formou, foi trabalhar com dificuldade e tal, foi o primeiro da família a comprar carro, entrou no mercado de trabalho, era, enfim, muito trabalhador, não era, né? Continua sendo trabalhador, e foi construindo a sua vida. Perdeu a primeira mulher e o filho no parto, o que é um drama, assim, muita gente não consegue nem passar desse capítulo, né? O Lula sofreu muito, passou 1 ano, acho que de luto profundo, sem parar de trabalhar, diga-se de passagem, e depois mergulhou na questão do sindicalismo e nos direitos do trabalhador, e aí redundou em tudo isso que nós estamos vendo aí. Aí só adensa, né, a biografia dele. Veja, todos os programas que ele fez, que ele idealizou junto com a equipe, mas ele é o elemento condutor, todos têm a ver com as privações que ele passou na vida. Olha só, Bolsa Família. Quer dizer, eu falei para vocês aqui, né? Quantos Lulas não morreram no meio do caminho? Ele conseguiu chegar aqui, mas muitos não conseguiram chegar. Muitos moleques não conseguiram chegar aqui com 7 anos de idade, 8 anos de idade. Muitos morreram de fome. Então, o Bolsa Família é exatamente isso. É exatamente isso. É não permitir, não aceitar que uma criança morra de fome no Brasil. O Estado tem de garantir isso porque o Brasil é muito rico. O Estado tinha de garantir, tinha que fazer esse programa democraticamente como foi feito. Em escala, quer dizer,
só com esse programa, com outros agregados, evidentemente, tirou 40 milhões de pessoas da pobreza. É algo sem precedente no mundo. Veja, mas não é só isso. Porque o programa Bolsa Família está atrelado a empoderamento da mulher, que é a mulher que administra o cartão. Isso fez toda a diferença. Se fosse os homens que administrassem o cartão, não existiria Bolsa Família, né? Tá atrelado a criança na escola, sem poder faltar, e com a carteira de vacinação em dia. Ou seja, as crianças vão ser educadas e vão deixar de morrer por doença. É difícil, o dinheiro era pouco, mas você vê como é que a revolução foi muito grande nesse sentido. Muito grande. Muita gente saiu do Bolsa Família porque não precisava mais. Todo mundo criticando, né? Imprensa, esmola, empresário, aquela coisa. Nossa, o que vai fazer com 20 reais, né? 20 reais eu dou de esmola, né? Mas é que eles não são pessoas extremamente prejudicadas intelectualmente, não tinham condições de entender o que estava em curso no Brasil. Bom, esse foi só um programa. Também teve o Luz para Todos, né? O Brasil fez aí, acho que o maior programa de eletrificação continental da história do mundo. Acho que é uma das coisas sem precedente. Não tenho dado concreto sobre isso, mas foi um dos maiores programas do mundo, o Luz para Todos. E levar a luz para as pessoas nos confins do Brasil. Também por que o Lula está atrelado a isso na própria biografia? Porque ele morou numa casa lá em Garanhuns, em Caetés, que não tinha energia elétrica. Tá certo? Bom, outro programa, Minha Casa Minha Vida, que foi colocado pela Dilma em prática, mas nasce dessa energia política que o Lula emana. Também mesma coisa. Você não ter onde morar, não ter a sua casa e aquece a economia. Inclusive, o Minha Casa Minha Vida, os empresários da construção estão desesperados. Vou falar disso na sequência aqui. Veja, o Minha Casa Minha Vida, associado ao Lula também. ProUni, quer dizer, o Lula não fez uma universidade, tá certo? Mas ele ganhou... Ele só não ganhou mais prêmios honoris causa que o Paulo Freire, que é um dos maiores intelectuais do mundo brasileiro. Mas ele ganhou, eu nem sei quantos prêmios honoris causa o Lula ganhou, né? Então, são títulos acadêmicos, né? Nós não podemos desprezar o título honoris causa do Lula. É algo também sem precedente, pelo que ele fez em vida, que é muito mais difícil de você realizar, né? Porque o acadêmico, né? Fernando Henrique, né? Ele vai lá, escreve uma tese, né? Copia e cola muita coisa, tenta bolar uma ideia mais ou menos consistente assim, sobre a história, né? O Fernando Henrique pesquisou a escravidão em Santa Catarina. É uma coisa meio estranha também dele pesquisar, né? Pouco ambiciosa, eu diria, né? Foi orientado pelo pai do Florestan Fernandes Júnior, que vai entrevistar o Lula. Foi orientado pelo Florestan Fernandes, grande intelectual, fundador do PT, né? Um dos fundadores do PT nos anos 80. Veja, o cara vai lá, eu sou acadêmico, né? Tem minha pesquisa também, você publica, você escreve, você publica sua tese, negocia, tem sua banca. É um processo que não é fácil, mas é controlado e você põe no papel e a sua tese pode estar errada. Tem esse detalhe, sua tese pode estar errada. Aliás, faz parte da própria produção científica, já como diria Thomas Kuhn, naquele clássico livro, né, das refutações científicas. A ciência é um lugar em que a sua tese ela obrigatoriamente ela pode estar errada para ser refutada e para você ter um avanço da ciência. Não é dogmática, não é uma verdade estabelecida e fim e pronto como esse governo quer estabelecer, e por isso que eles detestam a universidade e detestam o conhecimento. Mas eu não quero digredir, eu quero falar concretamente para vocês. É difícil você defender um mestrado, um doutorado, avançar, enfim, dar aula, esse mundo acadêmico. Mas na vida, olha o que o Lula fez. O cara se elege, né? É o cara talvez mais votado do mundo, com 280 milhões de votos nas costas, nas várias eleições que ele competiu, concorreu, perdeu e ganhou. Coloca o seu projeto em prática e mostra que está certo. Porque mostra o resultado concreto, sendo
enfim, avaliado por todos os órgãos de aferição do mundo todo. Banco Mundial, IPEA, IBGE, imprensa fica ali no cangote o tempo todo. E quer dizer, que acadêmico é capaz de fazer uma coisa dessa? Construir uma tese, ser eleito, colocar em prática, liderar um país inteiro e sair com 90% de aprovação popular? Não tem condição. O Nobel da Paz é pouco pro Lula. É pouco. Então ele está acima de tudo isso. E mais do que isso, né? Tá conectado com a sua vida. Então, ProUni, Pronatec, porque ele não fez a faculdade, ele queria que todos fizessem. Porque ele sempre soube que fazer uma faculdade, inclusive no Brasil, tem um aspecto de você ascender, né? Ter um salário melhor, ter uma defesa melhor, né? Ter uma vida melhor para sua família. Significa mais condições materiais e intelectuais também, num certo sentido, ainda que não seja líquido e certo que um doutor tenha mais condições intelectuais do que um trabalhador que só tem o primário. Inclusive, eu acho que é exatamente o contrário, né? Como alguém que tem pós-graduação, eu digo, né? Exatamente o contrário. Porque caráter também faz parte dos processos de inteligência, de inovação, e é uma coisa que não se aprende na academia. Ter caráter e ter ética, né? Muito difícil isso dentro da academia. Você acaba também tendo um efeito colateral de criar uma casta de pesquisadores que se acham as últimas bolachas do pacote, e aí você tem desequilíbrios também acontecendo nesse sentido. Então o Lula, essa ligação da própria vida dele com o que ele construiu para o país inteiro, é isso que deixa ele nessa condição de fortaleza absoluta, né? De ter, no mínimo, metade do país junto dele de maneira apaixonada e acho que cada brasileiro, assim, eu morro pelo Lula. Uma situação extrema de amor, de afeto, de gratidão, de reconhecimento, que pode ter oscilado em algum momento por medo, né? Por medo das polícias, dos governos tucanos que gostam de bater nas pessoas e enfiar bala de borracha no olho das pessoas. Mas, de qualquer maneira, esse sentimento cada vez mais forte. Depois de tanto tempo, depois de um ano de prisão arbitrária, política, dessa maneira. Então é por isso que eu acho, tá? Só para concluir essa leitura assim, da significação do Lula. Em primeiro lugar, ele é maior do que muita gente pensa. As próprias pessoas da esquerda não têm a dimensão do que é o Lula. Falam, tal, vai no oba-oba um pouco assim, mas existe uma dimensão que de ordem tecnicamente comprovável, da estatura que ele tem, né? De grande vulto da história mundial, tá certo? Então, isso é muito importante também por um dado simples e curioso, né? Ele continua sendo o cara simples, amigo, companheiro, né? Da fala simples, da camaradagem, não negou o seu passado, não se transformou em outra coisa. Família do Lula passa dificuldades financeiras, não tinha dinheiro para pagar o hospital. Para você ter uma ideia, nunca favoreceu família com empregos, inclusive já falei isso aqui, foi sempre mais difícil para a família do Lula, porque era vítima de preconceito também, né? Brasil, país preconceituoso de classe nesse sentido, muito forte, e o Lula sofreu na pele tudo isso. Então, ele é esse cara amado pelo povo, pelos negros, pelos indígenas. Os indígenas, conversei com o Toniel, o Guarani, eles têm imenso respeito pelo Lula. De fato, sabe que o Lula é o cara da conversa, e os índios adoram conversar, os indígenas adoram conversar, adoram negociar as políticas que vão ser feitas para todas as suas comunidades brasileiras indígenas. As nações soberanas indígenas que estão aqui encravadas e deveriam ser, na verdade, donas do país todo, né? Mas a elas foi relegado só um pedacinho de terra que o Bolsonaro acha que é muito, e que tem gente que acha que é muito, mas não é muito. Muito é o que nós temos, né? É o que nós temos de terra, nós, os não indígenas. Então, essa dimensão do Lula precisa ser colocada de novo em cena, precisa ser reencenada, renarrada por todos nós, enfim, por onde a gente for, e bater o pé nessa biografia, porque muita gente fala, imagina você reduzir uma personalidade dessa a Lula ladrão.
Imagina você reduzir um cara que deve ser orgulho do país todo, cara que nos deu soberania, que deu voz a todos os segmentos do país, sem preconceito, sem distinção. O Lula não governou só para aqueles que ele tem mais identidade. Para os pobres. Claro que a prioridade sempre foi para os pobres. Para o trabalhador, para os pobres. Mas ele sabe que estar num governo é governar, é você atender a demandas de todo o espectro da sociedade brasileira, inclusive dos empresários. Então ele teve jogo de cintura para fazer tudo isso com muita assertividade e com muita soberania. Tá certo? Então eu acho que esse momento, é por isso, entre muitas outras coisas, é por isso que eu vejo no STF, nesse conjunto, nesse grupo de militares meio difuso, meio estranho que o Bolsonaro acabou levando para o governo, mas é um grupo de militares que não gosta do Bolsonaro, não suporta o Bolsonaro. Então, eu acho que existe um movimento de distensão da pressão exercida sobre o Lula nesses últimos anos, desproporcional, violenta, criminosa, e que foi mantida sob tutela do Estado até essa liberação de entrevista, e eu acho que a partir de agora a defesa do Lula vai ter mais condições de conquistar aquilo que lhe foi cerceado desde do processo, quando o Lula ainda não tinha sido preso político. Desde lá atrás, né? Defesa cerceada e uma série de... enfim, o Ministério Público ignorou uma série de contraprovas que a defesa do Lula apresentou com relação ao triplex lá do Guarujá. E aí você tem essa promiscuidade entre as condenações do copia e cola da juíza Gabriela Hart, de se enganar e em vez de colocar triplex do Guarujá, em vez de colocar, na verdade, sítio de Atibaia, colocar triplex do Guarujá na sentença. Quer dizer, o que é muito avacalhado, foi tudo muito nas coxas. Eu acho que esse processo começa a ruir, como o Lula previu que ele iria ruir, através da sua também descomunal intuição. E não é só intuição, compromisso com a sua palavra, a sua verdade e a sua certeza de que não cometeu nenhum tipo de crime, que é o que ele diz o tempo todo e repete, incansavelmente. Nunca passou pela cabeça nenhum tipo de, não, vou admitir culpa aqui para liberar. Nunca. Nunca. Isso é praxe em muitos acordos judiciais, inclusive de inocentes, né? Às vezes o cara tá lá, o cara é inocente, ele assume culpa porque ele não aguenta a pressão de ter de ficar X anos condenado em prisão. Então, eu acho que nós... E aí vem a questão do otimismo, do pessimismo, e aí eu vou explicar para vocês essa parte também, tudo bem? Vou botar a musiquinha aqui. Vai, musiquinha. Não é verdade? É ou não é? Deixa eu ver o YouTube aqui, saudações para todos vocês que estão curtindo a live no Conde. Olha só, falei que a live ia bombar hoje. 500 pessoas ao vivo aqui no canal do Conde, para mim isso é muito, né? Meu canal ainda tá com 14 mil pessoas, preciso de mais membros, quero que vocês compartilhem a live, divulguem o canal do Conde, preparando aí uma semana de entrevistas para vocês, incansável, e preparando também uma repaginada na live e também no canal. Quero fazer programas de música, programas de entrevista, trabalhar muito, cara, trabalhar e tudo pela democracia, né? Tudo pela democracia. E pelo prazer, né? O prazer de conversar com as pessoas, de mobilizar as pessoas, de ter gente aqui ocupando esse lugar do chat, que eu acho que é um lugar muito importante, é um lugar nobre, né? Vocês que se manifestam aqui no chat, em todos os chats, mas tem um carinho especial pelo meu chat, evidentemente, né? Mandem coraçõezinhos pro Conde, né? Porque o meu chat é cheio de coraçãozinho, não é qualquer chat que tem coraçãozinho que nem o meu. São Lopes, Feliz Páscoa, Ana Carla Marques, mora em Paraty, e meu filho deve ser, né? Se formou na Federal de Lavras, graças ao Enem do Lula, do Haddad.
O Enem é do Paulo Renato Souza, mas o Lula e o Haddad fizeram programas e uma política também enfim, de potencializar o Enem, evidentemente, né? É bom a gente lembrar disso, né? É bom a gente lembrar porque o PT e o Lula foram extremamente democráticos. Eles não cuspiram no governo anterior. Pegaram as coisas que estavam ali minimamente articuladas e aperfeiçoaram. O Enem, notadamente, é um desses protocolos, né? E a política econômica também é um desses protocolos. Respeitou essa tese que foi feita a fórceps pelos economistas do PSDB, o Plano Real, respeitou essa herança, né? Que não foi maldita nesse sentido, foi maldita por outras razões, que fazem parte enfim, da política brasileira. Mas aproveitou essa estabilidade da moeda, uma moeda forte, e potencializou. O real nunca foi tão forte como no governo Lula. O real, o Fernando Henrique gosta de dizer, foi criado por ele, né? Na verdade, o real foi criado pelos economistas, mas na verdade, ele é produto da sociedade brasileira. Sociedade brasileira conseguiu fazer um plano monetário, de reorganização da economia que estava em frangalhos já de muito tempo, depois do serviço mal feito, porco, assassino da ditadura civil, empresarial, militar, né? Produziu muita pobreza no Brasil, endividou o Brasil, né? Toda a origem da nossa violência, da nossa indigência, né? Residual, que depois foi corrigida por governos democráticos, sobretudo pelos governos Lula e Dilma, é herança da ditadura militar, de muita violência também, né? Então, veja, nesse sentido, o Lula, por isso que ele é insuportável, porque ele não renega o adversário político. Ele fez uma transição digna, respeitosa com o PSDB. Se o PSDB tivesse um pingo de vergonha na cara, se o PSDB tivesse respeito pela democracia, ele poderia ser um partido forte. Hoje, justamente um partido para polarizar com o PT, que nem nos Estados Unidos, republicano-democratas. O PSDB perdeu essa chance. Foi muito infantil em todas as derrotas que teve. O PSDB poderia ter sido, ele poderia ter tido, faltou um líder ali dentro do PSDB, alguém com visão, né, para poder conduzir o partido para ocupar o espaço realmente de polarização democrática e civilizada com o PT, que sempre vai estar lá. O PT não vai acabar nunca. Não adianta. Não adianta esse delírio das pessoas. Ah, o PT acabou. Não acabou nada. É o partido mais popular do Brasil de longe, como sempre foi, né? Então, perdeu essa chance. Seria muito bom para a democracia. Mesmo não concordando com o PSDB, com a tecnocracia do PSDB, com a visão limitada, neoliberal de mundo que eles têm, que eles tinham, né? Porque agora virou um partido de extrema-direita também. Mas naquele momento, né, quando o Serra perdeu para o Lula, quando o Alckmin perdeu para o Lula, para presidente, podia ter, enfim, adquirido um pouco mais de maturidade política. Não, foi pro Vale Tudo e redundou no Aécio Neves. Vergonha. Vamos lá. Estamos chegando aqui no fim da live. Eu ia dizer então do pessimismo, do otimismo, desses padrões assim que são, na verdade, eles só atrapalham, né? Só atrapalham. Mas será que o Lula vai ser solto? Eu acho que ficar nessa sofrência não é produtivo. Não é produtivo. Nós temos de celebrar as pequenas vitórias. Agora eu vou falar muito sério com vocês, né? Celebrar. Autorizaram a entrevista do Lula. Mas eu vou comemorar, mas e se na última hora eles... Se você ficar nessa ansiedade, nessa sofrência, quem vai poder viver? Você não vive. Evidentemente não é o caso de ficar em oba-oba. É o caso de você conquistar o seu espaço e ficar de cabeça erguida sempre, não de cabeça baixa. Esse é o ponto. Então, mas ele não vai ser solto, isso aí é tudo jogo de cena e tudo mais. Se você ficar nesse discurso, isso é um discurso que te paralisa, cara. Te paralisa. O próprio Lula ensinou isso. Você vê que o Lula, você vê que assim, desde que ele foi preso, ele está dizendo, não, vão reconhecer minha inocência, eu vou ser solto, não vá, eu quero que reconheçam a minha inocência, vão ter de reconhecer. Tá falando isso o tempo todo.
Ele está começando a conquistar resultados sobre isso. Por quê? Porque é teimoso. Então eu acho que nós temos de ser teimosos também. Não adianta, essa coisa é muito pequena burguesa, essa coisa de ceticismo. Ai, não vai soltar, o Lula tá preso, não sei o quê. Fica naquela sofrência. Isso é muito pequena burguês. Isso não mobiliza, isso paralisa. Ora, mas você quer ser um cientista político, é isso? É isso? 200 milhões de cientistas políticos? Não é assim que funciona. Não é assim que funciona a democracia. Nós temos de demonstrar, mesmo a situação difícil, temos de demonstrar força. E temos de demonstrar que nós estamos ganhando. É assim que se vence o jogo, querido. Até no futebol, até no campo, no basquete, onde você quiser, no esporte. Se você não demonstrar confiança naquilo que você acredita, e isso não é, enfim, essa bobajada aí de motivacional. Isso é psicologia básica, né? Básica, coletiva e básica. Você intimida o adversário. Ele recua, ele fica com medo. É por isso que os indígenas estão indo lá, para brigar por espaço. Ora, e brigar e querer sempre mais. Mesmo conquistando vitórias, agora eu quero mais, agora eu quero Lula solto. Quero Lula livre. Então, liberar a entrevista? Ótimo! Então vamos para o processo de libertação. Porque é assim que a gente conquista espaço político, é assim que o Lula conquistou espaço político ao longo de toda essa história no Brasil. Ó, a música de herói, né? Até a internet sabe que o Lula é herói. Não é? Lula livre. Vai. Ó, que lindo. Aê! Muito bom. Que bonito. Queridos, vamos pra música. Sabe o que eu vou tocar pra vocês hoje? Tá? Sabia que ia acabar. Nunca tinha ouvido na vida essa música, mas eu sabia que ia acabar agora. Bom, vamos lá. Noel Rosa pra vocês. Feitio de... Noel Rosa e Vadico, né? Feitio de oração. Quem acha vive se perdendo, por isso agora eu vou me defendendo da dor tão cruel desta saudade, que por infelicidade meu pobre peito invade. Batuque é um privilégio, ninguém aprende samba no colégio. Sambar é chorar de alegria, é sorrir de nostalgia dentro da melodia. Por isso agora, lá na Penha, vou mandar minha morena pra cantar com satisfação e harmonia essa triste melodia que é meu samba em feitio de oração. O samba na realidade não vem do morro nem lá da cidade. Quem suportar uma paixão
sentirá que o samba então nasce do coração. É isso, muito obrigado. Saudações democráticas a todos vocês. Valeu a presença aqui. Feliz Páscoa a todos. Fiquem com a família, amem, curtam, cantem, façam o Lula livre e a gente se encontra na próxima live do Conde. Um beijo muito grande e até a próxima. Valeu, gente.